Olá, essa apresentação é para o Congresso UFBA 2024. Sou Beatriz Queiroz, estudante PIBIC e orientanda da professora Fernanda Brito. Meu plano de trabalho é estudo correlacional entre estresse e procrastinação no trabalho. A procrastinação no ambiente de trabalho se refere a uma falha no processo de autorregulação de tarefas de trabalho, levando a um atraso em ações relacionadas e que está associada a altos custos, inclusive a consequências negativas à saúde. Tal atraso é devido ao engajamento comportamental ou cognitivo intencional em ações não relacionadas ao trabalho, nas quais não há intenção de prejudicar o empregador, funcionário, ambiente de trabalho ou o cliente. O estresse, por sua vez, pode ser definido como um estado de preocupação ou tensão mental causado por uma situação difícil. Todo mundo experimenta estresse em algum nível, mas a forma que respondemos ao estresse tem uma grande diferença no nosso bem-estar geral. O estresse está relacionado a diversas consequências na saúde, sendo considerado um estímulo, resposta ou interação. A utilização do construto de estresse pode denotar um estressor identificando condições ambientais, muito trabalho a se fazer, por exemplo, ou pode denotar um estado subjetivo resultante da exposição a estressores ou a situações estressantes. O modelo de procrastinação saúde de Sirois destaca o papel do estresse por explicar por que a característica de procrastinação confere risco de baixa saúde. Postula que o estresse elevado e comportamentos de saúde ruins são dois caminhos pelos quais a procrastinação crônica pode conferir risco para problemas de saúde. Os autores desse estudo hipotetizaram a ligação entre procrastinação e problemas de saúde realizada por meio do estresse e comportamentos de saúde. Obtiveram como resultado uma associação positiva entre procrastinação crônica e estresse. A procrastinação crônica pode gerar estresse desnecessário e foi associada com uma maior percepção de estresse e uma frequência menor de práticas de comportamentos promotores de saúde. As estratégias de enfrentamento têm um papel-chave na compreensão de como o estresse é experienciado por procrastinadores. Contudo, ainda não há uma maior investigação sobre como as características do coping conectam a procrastinação ao estresse. Existem estratégias de enfrentamento adaptativas e mal adaptativas. Os procrastinadores realizam menos estratégias adaptativas ou mais estratégias mal adaptativas. O coping mal adaptativo foca em um alívio imediato de sentimentos negativos de ameaça ou prejudiciais ativados pelo estressor. O teste do modelo procrastinação-estresse obteve que o estresse percebido esteve positivamente associado ao traço de procrastinação e ao coping mal adaptativo. Os achados revelaram um claro papel do coping mal adaptativo na explicação de altos níveis de estresse conectados com a procrastinação. Sobre a metodologia da pesquisa, a amostra é composta por brasileiros trabalhadores em geral e que estão no mínimo 6 meses na mesma ocupação. O instrumento da pesquisa é um questionário de caráter psicométrico. Este projeto se propôs a desenvolver uma medida de procrastinação no trabalho. Os itens desenvolvidos buscaram compreendê-la a partir do grau de dificuldade, complexidade e especificidade da tarefa. Para avaliar a variável estresse no trabalho, foram selecionados os itens mais adequados aos objetivos dessa pesquisa dentre duas escalas disponíveis na literatura. Da primeira, foram escolhidos os 5 itens do fator que avalia o estresse prejudicial no trabalho. Da segunda, 4 itens foram escolhidos a fim de avaliar sentimentos e pensamentos relacionados ao estresse percebido. Já a análise de dados foi realizada em 2 etapas. Primeiro foram conduzidas as análises fatoriais exploratórias para averiguação da validade da estrutura interna da escala de procrastinação no trabalho. Posteriormente, foi feita a análise de correlação entre procrastinação e estresse, bem como a análise de regressão. Sobre os resultados e a discussão. A escala de procrastinação apresentou bons resultados de KMO, estando ajustada para análise fatorial, bem como apresentou valores de alfa que informam boa consistência interna entre o conjunto de itens. As variâncias se apresentaram em mais da metade dos dados explicadas pelos fatores nos comportamentos e pouco menos da metade em atratividade e dificuldade. A análise fatorial da escala de estresse nos testes de KMO e esfericidade de Bartlett, os resultados mostraram dados muito bem ajustados para a análise fatorial, permitindo a extração de fatores significativos e interpretáveis. O teste Bartlett apresentou um resultado que sugere que as variáveis estão suficientemente correlacionadas, portanto, a análise fatorial é apropriada para os dados. Este é um sinal positivo de que os fatores que extraímos da análise fatorial são significativos e úteis para a interpretação de dados. Nesse sentido, a escala de estresse se mostrou unifatorial, vide tabela. Sobre as correlações, a correlação do estresse e procrastinação no trabalho, tanto com a dimensão dos comportamentos quanto com a dimensão da dificuldade e atratividade, apresentaram uma correlação positiva moderada entre as duas variáveis e uma correlação altamente significativa no nível 0,01. Isso nos informa que existe uma associação estatisticamente relevante entre as variáveis e é extremamente improvável que essa correlação seja apenas uma coincidência.
Com a regressão, para modelar a relação entre a variável do estresse e outras variáveis independentes, obtivemos que procrastinar fantasiando e procrastinar tarefas não atrativas explicam 17% do estresse. Em suma, os resultados indicam que o modelo tem um certo grau de utilidade para prever a variável estresse com base nos tipos de procrastinação, mas há espaço significativo para melhorar a precisão e o poder explicativo do modelo. Corroborando com estudos anteriores, a procrastinação foi associada com a maior percepção do estresse, sendo possível reação para lidar com fenômenos estressantes. Nossas considerações finais, os resultados obtidos são preliminares. Diante disso, a pesquisa visa aumentar o número de participantes a fim de proporcionar melhores resultados diante das análises estatísticas dos dados obtidos. Para uma próxima análise de dados, a mudança do programa estatístico do SPSS para o Factor é uma intenção, já que ele é mais indicado para análises exploratórias. Muito obrigada.